Boa noite, minha família, reinando em vida, a graça e a paz de Cristo Jesus para todos. Um abraço lá para o nosso povo lá em Araguari, um abraço para o nosso povo lá em Goiás, lá na Alça, um beijão para os nossos irmãos aqui no São João de Meriti, todo o nosso povo que está nos assistindo, está orando conosco, todo o nosso povo que está junto aí vencendo mais uma batalha. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que está lá no profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, nós vamos estar lendo no verso 17 até o versículo de número 19. Profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 até o versículo 19. Se você quiser nos acompanhar com a leitura da palavra, a leitura da Bíblia, fique à vontade. A palavra diz assim, o texto bíblico ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos corrais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ou me faz andar nas alturas. Uma palavra bem propícia para os nossos dias, é uma palavra que tem um tempo, uma profecia que foi escrita há algumas centenas de anos atrás, mas ela é bem contemporânea para nós, para os nossos dias. Nós estamos passando pelo um vento, né? A gente costuma dizer assim, passando por dias difíceis, e a expressão é interessante, nós estamos passando. E a gente sabe que é mais uma batalha que estamos enfrentando, que o Senhor já nos deu a vitória, e daqui a pouco a gente vai estar cantando novamente um hino da vitória, juntamente com os irmãos, nos regozijando, juntamente com os nossos familiares. A gente crê dessa forma. Eu às vezes eu fico observando como alguns filhos de Deus tratam determinadas situações que nós vivenciamos, e situações às vezes que são até repetidas. Se a gente for olhar na história, a gente vai ver que alguns fatos eles mudam o nome, mas é repetido algumas dificuldades que a humanidade já viveu. E eu fico observando às vezes como é tratado filhos de Deus, nós filhos de Deus chamados para vivermos uma vida de fé, de esperança, e ainda que o próprio Senhor Jesus ele não nos omitiu que viveríamos num mundo e que nesse mundo teríamos dificuldade. Ele próprio, certa vez ele falou para os seus discípulos que no mundo nós teríamos aflições, mas a palavra dele, completando a partir dessas aflições que nós viveríamos, é que nós deveríamos de ter bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo. E essa vitória a gente confirma ela lá na cruz do Calvário, por ocasião daquele sangue puro, inocente, derramado em favor de nós. Então nós fomos chamados para viver em esperança, ainda que adversidades, ainda que circunstâncias adversas venham sobre nossas vidas. E a forma como nós tratamos as dificuldades, a forma como nós tratamos o momento que nós passamos é que vai definir o nosso futuro, vai definir o final, vamos dizer assim, a passagem dessas dificuldades. Eu observo filhos de Deus, às vezes, apavorados, filhos de Deus em pânico, e é bom lembrar também, a gente vive de uma esperança, vivemos por esperanças e vivemos a partir de uma esperança única, que é o apogeu da igreja, a vitória da igreja, a vitória final, que é a manifestação de Cristo em glória. Isso é bíblico, isso é profecia, e um dia os filhos do Senhor vão estar face a face com o Senhor para viver eternamente com Ele.
E a palavra, ela nos traz uma certeza tão grande sobre esse acontecimento, né? No grego a gente tem a expressão chamada de parousia, que significa manifestação, ou seja, a manifestação daquilo que é glória, daquilo que é espiritual, mas que nós vamos poder estar experimentando, enxergando, né? O arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo Jesus, e a gente observa pessoas tratando a vinda do Senhor, tratando da manifestação de Cristo em glória, do encontro do Senhor com a igreja, de uma forma assim de pavor, de pavor. Meu irmão, é com muita tranquilidade que a gente tem que observar e esperar, e sabendo que essa é uma esperança que vai coroar, né, todas as nossas esperanças aqui nessa terra. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que nós não, para a gente viver só pela esperança terrena, mas esperança da glória, essa que é o objetivo da igreja. E eu falo para você, eu compartilho com você, espere, né, aguarde o Senhor, não aguarde com medo, com temor, nem sendo alarmista de terror, de pavor, mas com tranquilidade, com tranquilidade. Eu trouxe isso porque eu vejo hoje a gente vivendo uma situação, algumas pessoas já até me perguntaram, alguém já chegou para mim e falou: pastor, mas esse já é o apocalipse, já é o final de tudo. Meu irmão, não sei, Cristo é que sabe. E o Apocalipse, eu acredito que a gente já vive desde a cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus falou assim, ó, está consumado. Então a nossa vida, ela já é uma vida apocalíptica, ou seja, uma vida de revelações, e estamos crescendo de glória em glória. Eu quero te trazer para mais uma esperança disso que a gente está falando e introduzindo aqui o que a gente abriu aqui no profeta Abacuque. E porque eu falei da vinda de Cristo, porque eu falei de como algumas pessoas observam o aguardo, porque eu vejo aqui um profeta, um homem de Deus chamado para ministrar, e ele traz para nós, diante de uma previsão de catástrofe, de escassez, uma previsão de dificuldade, né? A gente quando observa Abacuque, profeta que o Senhor levantou que, para que pudesse trazer uma previsão das dificuldades que viriam sobre Israel, sobre Judá. O contexto de Abacuque, ele é interessante, não é diferente com o nosso contexto atual, não, de ver a história do povo de Israel, o povo de Judá, falta de solidariedade, uma corrupção tremenda, o povo virando as costas para o Senhor, para Deus, e por muitas vezes na história nós vivemos que Deus ele sempre levantou uma outra nação como instrumento para trazer um despertamento para o seu povo, e muitas vezes nesse despertamento havia invasões. E é o caso aqui do profeta Abacuque, ele sendo levantado para trazer uma previsão na invasão dos caldeus sobre Judá, sobre Israel, e uma coisa muito difícil, uma coisa de causar pavor. É só que quando depois que o profeta Abacuque ele vem no capítulo 1º, 2º, e ele trazendo esse juízo de Deus sobre o povo, numa forma do povo se despertar, o povo voltar para Deus, e ele vem com uma tranquilidade fechando essa profecia. E a gente tem aqui o capítulo 3 como uma oração. O próprio título do capítulo ele diz assim, a oração de Abacuque. A gente, na verdade, tem um verdadeiro salmo profético aqui. Ele vem administrar essas visões com uma tranquilidade em Deus tremenda. E a gente vê nos textos, a gente repetindo aqui, quando ele fala assim, ó, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Meu irmão, é que ele fala de escassez. E a gente sabe que pela história, que quando os caldeus invadiram Judá, houve destruição, houve saques, houve pessoas foram levadas cativos,
agriculturas foram destruídas, árvores frutíferas foram destruídas, animais foram carregados, outros morreram, houve morte de pessoas. Guerra a gente sabe como é que é o resultado de uma guerra. E Abacuque, ele presencia isso tudo através da profecia, através dessa inspiração. E a gente olha assim, caramba, o camarada tinha tudo para se desesperar, para entrar em pânico, mas aí a gente para um pouquinho, opa, quem era Abacuque? Era profeta de Deus. Ainda que Deus trouxesse uma palavra, uma inspiração, uma revelação, olha, eu vou destruir, eu vou despertar, eu sacudo desse jeito. Mas Senhor, não dá para despertar de uma forma mais tranquila. Não, eu faço do jeito que eu quero fazer. E o profeta de Deus, ele ainda que seja o instrumento do Senhor para predizer um juízo, para predizer um despertamento, está sobre os ombros do profeta, faz parte também do ministério de trazer esperança. Deus é tremendo, Deus ele é maravilhoso. Ele nos dá uma sacudida, né? Ele sacode, ele puxa a orelha, ele manda os anjos dele, olha, dá uma chinelada nesse aqui, corrige esse ali, mas mostra para ele esperança, mostra para ele o caminho esse aqui. E Abacuque, ele tomado dessa certeza, ele vem com tranquilidade, olha, pode faltar tudo. Ele diz assim, a gente trazendo para nós aqui, simplificando na nossa linguagem, ele traz assim, olha, vai acontecer isso tudo. E Deus, ele vai fazer isso, vai levantar esse povo vai vir sobre a nossa nação, vai acontecer isso, vai haver a escassez, vai haver dificuldade, vão procurar alimento, não vai ter alimento, os animais do curral ninguém vai encontrar, vão ser arrebatados. E ele fala assim, olha, peraí, ó, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele estava falando, não é o nome de Deus, ele estava falando que, ainda que o juízo de Deus estava para vir sobre aquela nação, ainda que fosse passar por tanta dificuldade, a adoração ao Senhor, o servir o Senhor, a filiação, uma coisa que está sobre nós, que isso aí independe das circunstâncias, isso aí independe daquilo que a gente vai viver, independe se tem dinheiro, se não tem dinheiro, independe se está ventando, se não está ventando. E eu quero até trazer aqui para a gente entender melhor essa postura do profeta Abacuque. Eu quero trazer uma história, está na Bíblia, Daniel capítulo 3, história de homens que também eram servos do Senhor, que tinham essa certeza de quem eles serviam, eles sabiam quem era o Deus da salvação deles. Sadraque, Mesaque e Abidnego, bem conhecido, né? Ananias, Misael e Azarias, 3 hebreus, amigos de Daniel, que por causa de um decreto do rei Nabucodonosor, eles experimentaram o livramento do Senhor, mas sem negar, sem se curvar à estátua do rei Nabucodonosor. A gente vê isso no capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor levanta uma estátua e faz um decreto, olha, todos aqueles que vierem debaixo do meu domínio, era quase o mundo todo naquela época, vai ter que se dobrar essa estátua, porque essa estátua me representa, eu sou o Deus de vocês. Mas existia ali no meio do povo de Nabucodonosor, no meio daquelas nações cativas, existiam homens de Deus que não serviam a Deus por condição, não serviam a Deus por aquilo que Deus faz, mas serviam a Deus por aquilo que Deus é. E Deus é o eterno soberano sobre a minha vida, sobre a tua vida, é aquele que tem cuidado de nós até esse instante, é aquele que zela pela tua vida e pela minha vida. Deus é amor, é soberano, é tremendo, é justo. E aqueles homens, Ananias, Misael, Azarias, eles sabiam quem era o Deus da vida deles. E quando Nabucodonosor fica sabendo que existia ali naquele local homens que não iam se encurvar, homens que quando ouviam lá os instrumentos, o chamado para se dobrar
ou para dobrar os joelhos diante daquela estátua. Aqueles homens não iam, e aqueles 3 homens foram levados à presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, muito indignado, cheio de ódio: olha, eu estou sabendo aí que vocês não querem obedecer ao meu decreto, não. E quem é o Deus que vai livrar vocês? Eu quero saber. Eu já mandei preparar aqui a fornalha 7 vezes mais, mandei aquecer 7 vezes mais, além do que é o costume. Eu quero saber agora quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Interessante, né, a postura daqueles jovens. Eles se levantam diante do rei e falam: olha, rei, isso aí a gente não precisa te responder, né? Quem é o Deus, não, mas fica sabendo, rei, se Deus quiser nos livrar, mas se Deus quiser nos livrar da tua fornalha, das tuas mãos, ele vai livrar. Olha, contudo, rei, contudo, fica sabendo que se ele não livrar, a gente não vai se dobrar diante da tua imagem, ele vai continuar sendo o Deus da nossa vida. E o resultado a gente sabe: aqueles homens são lançados na fornalha, morrem os homens, os soldados de Nabucodonosor que haviam lançado aqueles homens na fornalha, morrem queimados, para espanto de Nabucodonosor, pela glória de Deus sobre a vida daqueles homens, de muitos homens que estavam sob o domínio de Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor. Aqueles 3 homens são lançados numa fornalha ardente, eu creio que devia de ser uma olaria de se fabricar tijolos, alguma coisa assim. Aqueles homens não são assados, eles não são queimados, aqueles homens eles não são destruídos, estavam sendo perseguidos, mas fica sabendo, às vezes somos perseguidos, mas a palavra nos garante que nós nunca somos destruídos. E aí Nabucodonosor olha ali para, eu não sei qual ângulo que ele vê, mas a gente sabe que a gente entende que de uma certa distância por causa do calor, e ele, quando ele se levanta, ele observa que não eram mais 3, mas eram 4 pessoas que estavam caminhando e andando ali, caminhando e passeando dentro daquela fornalha. E aquele rei cheio de soberba, ele tem que reconhecer que só existe um único Deus e pede um outro decreto: olha, eu quero saber, no meu reino, se alguém blasfemar contra o Deus de Ananias, Misael e Azarias, ou seja, o Deus eterno, esse aí vai ser punido, porque Deus deles é Deus mesmo, né? E a gente entende que essa experiência, ela serviu para livramento não só daqueles 3 homens, mas de uma geração que estava sob o domínio de Nabucodonosor. A gente acreditaria que a glória foi manifesta, houve livramentos e salvação. E o que Abacuque traz para nós nessa noite de domingo maravilhosa, abençoada, é que, meu irmão, não viva por circunstâncias, não viva por aparência, não viva por aquilo que Deus ele pode fazer, ou aquilo que Deus ele pode dar, mas espere e viva por aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas, aquilo que o Eterno é sobre a nossa vida. Ele é o nosso pastor, ele é suficiente, ele é aquele que zela por nós, é aquele que cuida, é aquele que tem nos conduzido em triunfo até esse momento. Recebe essa palavra de esperança, essa palavra de tranquilidade, né? E para finalizar ainda, em Abacuque, ele no versículo 19, ele fala assim, ó: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele traz a menção aqui um animal corça, um animal pequeno, talvez seus 28, 29 quilos, mas um animal que chega numa velocidade de 80, 90 km por hora, assim, em um tempo bem reduzido. E a corça é um animal que ela é veloz e ela não pisa em falso. Interessante quando ele fala assim, ó: faz os meus pés como os da corça, né? Ele pedindo ao Senhor para que os passos dele diante da dificuldade, diante da crise, fossem passos rápidos, determinados
mas sem pisar em falso, ou seja, sem duvidar, sem entrar em pânico, sem parar e continuando. Ele fala assim ainda, me faz andar altaneiramente, no versículo 19, além de me fazer, Senhor, além do Senhor me fazer os meus pés como o da corça, ou seja, veloz e sem pisar em falso, mas firme, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, faz com que eu devo andar de forma altaneiramente, ou seja, meu corpo físico está nessa terra, eu vivo, preciso viver, preciso trabalhar, mas a minha mente, o meu espírito, ele está nas coisas lá do alto, como o apóstolo Paulo ele fala, né? Pensar nas coisas que estão lá de cima, as coisas que são lá do alto, porque é de lá que vem a nossa salvação, ou seja, pensar na renovação da nossa mente, aquilo que o Senhor já está fazendo, aquilo que o Senhor fez e está fazendo. Pensar, andar altaneiramente, significa pensar e andar conforme as coisas do reino de Deus, ou seja, as coisas de cima, meu irmão, aqui, ó, teu espírito, teu coração, a tua mente, e que o nosso Paizão querido possa nos abençoar de forma poderosa nesse domingo. Recebo a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Continua se cuidando aí, meu irmão, continua aí lavando as mãos direitinho. Não sai só se for por extrema necessidade, se sair aquela higiene toda, o banho, uma roupa para lavar, se cuida. Pessoalzinho mais maduro, ou pessoalzinho não, desculpa, pessoalzão mais maduro aí, nosso irmão mais maduro, é uma vacina da gripe, e não deixe de se vacinar, se cuide da saúde, proteja a tua vida, proteja a vida dos seus, em nome de Jesus. Eu quero orar contigo, se você puder nessa hora, nesse momento, você puder ir junto com os teus familiares, se você puder chegar mais próximo, se você puder fechar os teus olhos, eu quero te convidar para orar junto comigo. Eu quero orar pela nossa família, eu quero orar por São João de Meriti, pelo Rio, pelo Brasil, pela nação, pelas nações, eu quero orar pelo mundo, eu quero orar pela igreja. Vamos firmar essa corrente de fé em nome de Jesus. Pai da glória, Senhor eterno, soberano, Senhor que nos chamou para uma esperança viva, uma esperança poderosa, Senhor que nos conduz em graça, em triunfo, Senhor que traz para nós livramentos, Senhor que nos permite às vezes passarmos pela fornalha, passarmos por crise, por dificuldade, nos permite passar, mas o Senhor passa conosco, o Senhor dá o escape, o Senhor dá o livramento. Pai, nós te louvamos pela tua grandeza sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família. Eu recebo a tua bênção agora sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa dos teus filhos, ó Pai, sobre cada um, ó Pai. Ó Deus, eu recebo em nome de Jesus a cura, Pai. Eu te peço, Deus, cura os seus filhos que estão passando por uma enfermidade, estão vivenciando uma enfermidade. Eu recebo a cura em nome de Jesus, ó Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés, ó Pai, toca em cada órgão, em cada célula, ó Deus. Eu te peço cura interior, cura emocional, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, que sejam destruídas toda cilada de medo, de pânico, toda arma forjada que tenta, ó Deus, trazer ignorância, trevas para a mente do teu filho. Em nome de Jesus, nós anulamos nesse momento, ó Pai, todo medo, todo pavor, mas eu recebo a tua paz, a tua esperança, a tua graça sobre a vida dos teus filhos. Te peço pelo mundo, te peço pela tua igreja na face da terra, te peço, Senhor, meu Deus, pelas pessoas que estão com esse vírus, ó Deus, estão debilitadas na sua saúde. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Coloca por terra, Senhor, ó Deus, esse Covid-19. Ó Deus, nós te pedimos a anulação dessa peste em nome de Jesus, ó Pai. Ilumina, ó Deus, ilumina a mente, ó Deus, dos pesquisadores, dos homens, das mulheres da área de ciência, ó Pai, que haja medicamentos, que haja vacina. Eu te peço, faz cessar, ó Pai, essa peste, em nome de Jesus, que haja graça, que haja vida, que haja esperança, que haja alegria no coração, Senhor, dos teus filhos, nos nossos corações.
em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de paz, uma semana de bênção, de graça, de vitória, de prosperidade, em nome de Jesus. O salmista no Salmo 4, no verso 8, ele diz assim para nós: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Um excelente domingo, uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.